Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar da mitologia da selfie. O que seria? O que a selfie representaria simbolicamente como mitologia? Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, faça o teu comentário, compartilhe com outras pessoas, sobretudo se você entende a importância deste canal, que tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Penso, professores, que não basta apenas darmos aula nas redes sociais. Não dar aula de matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia, história, geografia. É importante que a gente fale de questões relacionadas ao magistério, relacionadas à sociedade, para colocar a voz do professor, para colocar a voz do magistério. O professor precisa participar do debate público para que ele não seja visto apenas como o chato da greve ou o intelectual da greve. Não, é importante que a gente não seja visto apenas com essa identificação, com esse identitarismo, né? É importante que a gente participe do debate. É importante que nós sejamos os intelectuais orgânicos da escola. Porque sempre quando alguém fala de escola, as vozes mais ouvidas nunca são as vozes dos professores. Então é importante que o professor participe, entre no debate público sobre a escola e sobre a sociedade, porque a escola não é uma ilha, a escola faz parte de toda uma cadeia de fenômenos sociais. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, o pensamento do nós e eles fácil, o pensamento onde o outro é expulso. Para onde? Para dentro de mim. Eu interpreto o outro dentro de mim, como se ele fosse meu. E nós vamos ver isso neste vídeo agora. Estamos vivendo esse momento onde o outro é interpretado em mim. Onde o outro é expulso para dentro de mim, para que ele se transforme em um outro eu. E tudo aquilo onde eu não consigo me colocar se torna algo a ser rechaçado, porque só existe o eu. Então, precisamos questionar essa forma também do pensamento binário. Então, tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldor Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos lá. A mitologia da selfie. Eu tenho percebido essa nossa busca sempre de colocarmos o nosso rosto nas paisagens. Sempre nós estamos afeitos a colocar o nosso rosto diante de um monumento. Sempre procuramos colocar o rosto do nosso grupo diante das coisas que aparecem a nós em sociedade. Fazemos um passeio, pegamos a paisagem, selfie. Vamos a um monumento público, pegamos a nossa foto, a dos nossos amigos, pegamos os nossos rostos dos nossos amigos que estão com a gente, selfie. Ou seja, onde estamos, procuramos colocar o nosso rosto, procuramos colocar a nossa imagem, o nosso corpo. É como se as outras coisas fossem nós. É como se todas as narrativas tivessem que ter a nossa cara, o nosso rosto, o nosso corpo, o rosto e o corpo do grupo social o qual fazemos parte. Nós e a nossa família. Nós e os nossos amigos. Nós e as pessoas que pensam como eu. Nós
e o nosso grupo de WhatsApp. E temos feito várias narrativas míticas, como se tudo a ser falado tivesse que ter o nosso rosto, tivesse que ter o nosso corpo, tivesse que ter a nossa narrativa. É isso que eu chamo carinhosamente de a mitologia da selfie. Que nós poderíamos comparar com outras mitologias do passado. Vamos comparar aqui dois mitos, duas mitologias. A mitologia grega. Na mitologia grega, os deuses tinham relações sexuais, mantinham relações sexuais entre si, também motivados pela presença mediadora de Eros, o deus da atração. Então, a princípio, havia o caos. Isso está nos trabalhadores e nos dias, os trabalhadores e os dias de Hesíodo. Primeiro, havia o caos. O caos não era uma bagunça, o caos era uma realidade informe. Do caos advém a terra. A terra gera Urano, o céu. O céu e a terra tem um filho. Tem filhos e dentre essas relações entre o céu e a terra nasce Cronos. Ou seja, o céu e a terra são atraídos pela presença de Eros. E Eros, nessa relação, também nasce Cronos, o deus do tempo. Cronos, para tentar se livrar da presença, do poder do pai que o incomodava, Cronos, ele castra o pai. Ele corta o bilau do pai. E, com isso, o pai perde o poder. E, perdendo o poder, Cronos assume o poder de Urano, seu pai. E Cronos tem filhos com a deusa Reia. Tendo filhos com a deusa Reia, ele passa a temer que os seus filhos também o castrem, façam algum mal a ele para tomar-lhe o poder. Com isso, ele come os filhos. Ele engole os filhos. Porém, um escapa, que é Zeus. E Zeus se une à sua mãe. Dá uma bebida alérgica para o pai, para Cronos. Cronos vomita os filhos, que fazem guerra contra ele, e toma-lhe o poder. E cada deus, dentre os irmãos de Cronos, juntamente com o mesmo, assumem os poderes da natureza. Hades fica com as partes baixas da terra, Hades, que é Plutão, com o mundo dos mortos. Poseidon fica com os mares. Zeus com o Monte Olimpo, de onde ele supervisionava, não como um mandão, porque os deuses gregos não eram tão obedientes assim, mas Zeus se torna o principal deus do panteão olímpico. Esse mito que está nos Trabalhadores e os Dias de Hesíodo demonstra uma fase onde a mitologia representava o ethos de um grupo, o ethos de um povo. Os povos da Grécia, ou seja, o ethos de povos, povos da Grécia. E essa mitologia representava não a identidade individual das pessoas. As pessoas eram vivas, estavam vivas, e a vida era representada no ethos. O que era ser vivo? O que era estar vivo? Estar vivo era pertencer a um ethos, pertencer a grupos específicos, tribais, familiares, etc. e etc. Isso era estar vivo. A vida não estava no corpo, a vida não era a vida do corpo, como nós interpretamos hoje na biologia contemporânea, moderna e contemporânea. Viver era pertencer a um ethos. Um outro mito também, mitos da cultura judaico-cristã, onde
No princípio, cria Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, haja firmamento, e Deus, através da palavra, deu forma. E esse mito, que depois dialoga com a cultura cristã, também representa um ethos, o ethos de um povo hebreu, de um povo judeu, de um povo israelita. E estar vivo também era pertencer a esse ethos. Poderíamos falar de vários ethos míticos, porém, estou aqui colocando esses dois para exemplificar muitos semelhantes também. Porém, a presença do mito grego, onde deuses se relacionavam sexualmente, parecia para os judeus algo imoral, algo que não caía bem naquela cultura, ou seja, aquela cultura, da mesma forma como a cultura grega tinha a sua rostidade, a cultura judaico-cristã apresenta a sua rostidade, onde os deuses gregos se relacionavam sexualmente, porém o Deus judeu, o Deus da cultura judaico-cristã, é um Deus assexuado, é um Deus que não tem esse tipo de comportamento, ou seja, é um Deus que gera um filho, mas o filho não tem mãe. Como isso poderia ser compreendido pelos deuses, pelos gregos? Jamais poderia ser compreendido pelos gregos. Então, a princípio, nós temos esse mito que narra, que faz narrativas, e o mito sempre olhava para o passado. O mito sempre era um amadurecimento em relação ao passado. Diferentemente da realidade atual, onde, a partir da modernidade, começamos a criar os mitos do futuro. Mitos do futuro que representam a liberdade, o progresso, o desenvolvimento, principalmente a partir dos séculos XV e XVI, com a instauração do capitalismo. E o capitalismo reforça esse mito do futuro através de comportamentos como, por exemplo, a usura, que era considerada pecado na cultura judaico-cristã, na cultura cristã tradicional. Os bancos interferem nessa nova maneira de se comportar rumo ao futuro. Afinal de contas, precisamos investir no futuro. Criamos os mitos do futuro. A liberdade, o progresso, o desenvolvimento. E até hoje estamos pensando em desenvolvimento. Quais são os países mais prósperos? São aqueles que investem no futuro de maneira coerente. E esse futuro precisa ser financiado, e no financiamento desse futuro, muitas das vezes, comprometemos o nosso futuro com as dívidas, porque vivemos o mito do futuro. E esse mito do futuro ainda tem nas suas iniciais a digital de comunidades de pessoas que buscam a sua individualidade, que buscam a sua identidade, porém uma identidade dentro de um grande grupo social, como por exemplo a classe operária. A classe operária é uma identificação que classifica o trabalhador da fábrica. O trabalhador da fábrica pertencia a essa classe operária e a sua individualidade era vista nesta grande corporação. Por outro lado, havia o burguês, ou seja, o investidor, o capitalista, que também fazia parte de outro grupo social. E as rostidades eram definidas de forma mais extensa. Porém, entramos na modernidade e a modernidade avança e os mitos do futuro passam a ter outro tipo de identificação, porque agora nós vivemos uma espécie de mitologia da selfie, onde nós não fazemos a leitura da realidade baseados em grandes corporações. Agora pertencemos a
pequenos núcleos familiares, a pequenos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, e ali fazemos a leitura da realidade como se a realidade fosse o rosto, como se ela tivesse a rostidade da minha pessoa. É como se a realidade tivesse que ter o meu rosto, a minha selfie, a selfie do meu grupo social específico. E assim nós vivenciamos hoje a mitologia da selfie. O que é a realidade? A realidade é aquilo que tem que ter o meu rosto. O outro tem que ser expulso. O outro é expulso para onde? Para dentro de mim. Para dentro do meu pequeno grupo de WhatsApp. E o que é a realidade? A realidade é algo que tem que ser interpretada, expulsa para dentro de mim, para que ela só possa ser real, tendo o meu rosto, tendo o meu corpo, tendo a participação do meu pequeno grupo social, tendo a participação da minha família. Então, o médico A ou B, os cientistas A, B, C, D e E, inventam uma vacina para combater uma sindemia chamada Covid-19. Mas o indivíduo, ele não pode, ele não faz muitas das vezes a leitura que existe uma comunidade científica ou comunidades científicas responsáveis por estudar uma determinada doença. O que ele faz? Ele fala, que isso? Quem é esse cientista? Quem são essas comunidades científicas? Se a minha tia, lá no meu grupo de WhatsApp, falou que o chazinho da planta que ela cultiva no quintal da casa dela cura qualquer tipo de Covid-19 da vida. Quem são essas comunidades científicas? Quem é o cientista ABC? Quem é a doutora Margareth Dalcomo? Quem é doutor Drauzio Varela? Quem são esses cientistas? Se a minha tia disse que o chazinho do quintal dela é capaz de curar e evitar a Covid-19. É a selfie. Ou seja, toda a comunidade, existe toda uma comunidade científica estudando a respeito deste tema. Mas o que é a realidade? A realidade é aquilo que tem que ter o meu rosto. É a selfie, é a mitologia da selfie. Toda narrativa só é possível se ela tiver o meu rosto, se ela tiver o meu corpo, se ela tiver o rosto dos meus familiares, se ela tiver o rosto dos meus amigos, dos meus grupos de WhatsApp, enfim. É a realidade da selfie, é a mitologia da selfie, é a narrativa da selfie. E agora a mitologia da selfie, a narrativa da selfie, ela inclusive, ela se propagou tanto que ela atingiu até a profissionais que deveriam olhar para a ciência. Porque a ciência também é afetada pela mitologia. Porque na primeira manifestação, a filosofia questiona a mitologia. A filosofia é a colocação racional diante de uma realidade que outrora ela era mítica. No segundo momento, onde o teocentrismo cristão exercita a superstição na vida social, nesse segundo momento, a ciência experimental interfere e coloca a ciência em detrimento da crença. Neste terceiro momento, nós estamos vendo a maculação da própria ciência através da mitologia da selfie, da mitologia do rosto. Todas as coisas, inclusive as definições científicas, tem que ter o meu rosto, tem que ter o rosto dos meus amigos, tem que ter o rosto da minha comunidade de WhatsApp. Então, o que é a realidade? É o clique, clique, clique de uma selfie do meu rosto, do meu corpo, da minha comunidade de WhatsApp. Como superar, como dialogar com essa realidade? Muito difícil, ainda nos vemos muito pouco preparados, com poucos instrumentos para dialogar, porque é uma realidade nova. Como nós poderíamos imaginar que, num período como esse, a pós-verdade
da afirmação do meu núcleo responderia por toda a realidade, teoricamente, segundo os varões de Plutarco, onde a realidade é a realidade da self. Estou colocando essa reflexão para que a gente possa pensar nela, mas precisamos pensar juntos. Precisamos pensar em diálogo com a filosofia, a sociologia, a história, a geografia, ou seja, precisamos pensar nisso. E eu convido você, professor, para que nós possamos pensar sobre essa realidade também em sala de aula, porque os nossos alunos têm o tiozão do churrasco em casa. E o tiozão do churrasco é o tiozão da self, onde a realidade tem que ter o rosto e o barrigão de chope dele. Então é isso aí. Vamos dialogar, comente. Dê o seu like, faça o teu comentário, porque eu preciso ouvir vocês, porque eu gostaria de fazer mais vídeos baseados nas coisas que vocês falam e que vocês comentam. Ok, galera? Vocês são do coração.